Como podemos ver num outro módulo, estudar limites para funções vetoriais acaba por se reduzir ao estudo do limite das funções escalares. Portanto, vamos hoje ver alguns exemplos de estudo de limites com funções, com uns exemplos de funções racionais, para as quais vamos usar este grande princípio que é a unicidade do limite. Portanto, o que é que isto significa? Isto significa que se tivermos limite quando em x0, não é? De f for a, não é? Portanto, se o limite de uma função, neste caso pode ser até no caso mais geral, portanto podemos estar a falar de funções que estão a convergir para pontos. Portanto, se o limite de uma função for a e por outro lado também dissermos que o limite desta função é b, portanto a única conclusão razoável será que a igual a b. A e b têm que ser exatamente o mesmo valor limite. Portanto, os limites, quando existem, são únicos. Estudando num primeiro exemplo, limite de uma função racional, portanto, a função racional que aqui temos é a mesma. Portanto, função racional porque temos um polinómio no numerador e um polinómio no denominador. E, portanto, quando eu ponho este ponto de interrogação, isto ao mesmo tempo significa existe ou não, não é? Portanto, existe ou não um limite e depois diz se conseguirmos garantir, enfim, vem a par a existência e qual é o valor. Portanto, estamos agora a falar de limites de funções de duas variáveis, em x e y, e, portanto, os valores que eles podem tomar são valores em R, valores reais. Portanto, começando por ordem, o primeiro limite. Portanto, o que acontece no primeiro limite é que estamos a calcular o limite de uma função racional num ponto que não é o zero do denominador. Portanto, o que é que isto significa? Isto significa que este limite existe sempre e é simplesmente calcular os limites quando o x está a tender para 1. Portanto, isto vai ser 1 ao quadrado. Quando o y está a tender para 2, isto vai ser 2 ao quadrado. Portanto, fica 1 menos 4 no numerador e em baixo ficamos com 1 ao quadrado mais 4. Portanto, o limite da função racional em 1, 2 existe e vai dar menos 3 quintos. Portanto, é um limite pacífico. Em baixo, já agora chama a atenção que o ponto 1, 2 pertence ao domínio, certo? Portanto, se pensarmos na letra que temos estado a usar, portanto, o domínio da função racional é fácil de verificar, é R2, exceto 0, 0. Portanto, 0, 0 é o único ponto de fronteira do domínio. Portanto, assim como o 1, 2 se pode resolver facilmente, o limite em 1, 2 se pode resolver facilmente substituindo, em qualquer outro ponto do domínio acontece a mesma coisa. Pronto, portanto, agora o problema vai ser exatamente perceber se no ponto 0, 0, que pertence à fronteira, não é? Que pertence à fronteira do domínio, conseguimos garantir a existência de limite e depois se conseguimos garantir, se conseguimos calculá-lo também. Portanto, qual é que é a técnica para verificar a existência de limite de uma função racional? Portanto, temos uma técnica que pode passar por testar primeiro, por dois passos, digamos, dois passos, em que primeiro vamos testar em limites direcionais, ou seja, vamos testar em conjuntos, em geral, vamos testar em conjuntos do plano de R2, certo? Portanto, temos que nos aproximar do x e do y, temos que nos aproximar do ponto 0, 0. Portanto, o problema está aqui neste ponto 0, 0 e a ideia é aproximar-nos por pontos x e y no domínio. Portanto, o domínio está ali dito o que é. Portanto, a ideia é olhar para uma bola à volta do ponto fronteira e aproximar-nos do 0, 0.
segundo vários conjuntos. Por exemplo, podemos começar por nos aproximar do 0, 0, vindo pelo eixo do x, portanto, y igual a 0, e vamos pensar em todos os pontos que têm coordenadas y igual a 0 e estão a aproximar-se, tanto à direita como à esquerda, do ponto 0, 0. Portanto, o que é que se faz? Faz a redução do estudo deste limite a um limite numa direção. Portanto, substituímos y por 0, ficamos só com o x a tender para 0, portanto, estamos a vir por esta sucessão de pontos à direita e à esquerda, e na expressão que define a função, ficamos com x² em cima, x² em baixo. Portanto, o limite nesta direção, que é o eixo do x, é fácil de ver, portanto, agora a conta fica simples, não é? Portanto, o limite dá 1. Segundo teste, portanto, agora vamos fazer um segundo teste. Vamos aproximar-nos outra vez por conjuntos aqui assim, nesta bola centrada em 0, em torno do ponto 0, 0, pelo eixo dos y. Portanto, vamos aproximar-nos do 0, 0, vindos de cima ou de baixo, portanto, com uma sucessão de pontos na bola, suficientemente próximos, mas com coordenadas x iguais a 0. Portanto, isto, neste caso, conduz ao cálculo do limite, quando o y está a tender para 0, e agora temos que substituir na expressão da função x por 0, portanto, vai-nos sobrar menos y ao quadrado, e em baixo y ao quadrado. E, portanto, este limite sobre este conjunto existe, só que é menos 1. Portanto, como vimos logo no início, é impossível haverem dois limites distintos no mesmo ponto. Portanto, podemos logo concluir que não existe limite. Portanto, a conclusão dos nossos testes é não existe limite para esta função racional.